só das minhas lágrimas de amor criou um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Olá, eu sou Ricardo Leite Lopes, autor do podcast Cartas de Rio e Lisboa, 1807 a 1822. Um projeto realizado com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Este podcast é um podcast um pouco diferente do que vocês estão habituados, pois se trata de uma obra de ficção. Dois irmãos, um no Rio, outro em Lisboa, trocam cartas durante o período da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Nesse período, eles contam histórias e fatos do cotidiano dessa época tão conturbada e que vem culminar em 1822, na independência do Brasil. Para interpretar esses irmãos, nós temos aqui os premiados atores Antônio Alves e Rogério Freitas. Depois da leitura, eu volto para comentar fatos históricos e curiosidades que não estão dentro do texto, mas que fazem parte dessa história e que podem ser divertidos para a gente reavaliar e pensar sobre o assunto. Até logo. Londres, 22 de outubro de 1807. Querido e amado irmão Augusto, eu esperava escrever-lhe contando do que vi aqui em Londres e que tudo aquilo que conjecturávamos iria se confirmar, com um ou outro ajuste, talvez, mas nada disso será possível. Não pus os pés na rua, nem estive em lugar algum em Londres. Apenas reuniões e mais reuniões. Só agora, já alta noite, me recolho aos meus aposentos. O que acontece aqui é para mim surpresa tão grande que, confesso, tenho dúvidas até sobre quais providências devo pedir. Se realmente ocorrer o que se tratou aqui, teremos algo semelhante ao sismo de 55. Não era nada daquilo que conversamos e que eu havia pensado como natural, ou seja, que o precioso aqui ficaria, garantindo proteção a si e aos mais próximos, como sempre fizeram todos os reis e rainhas do mundo, enquanto nós trataríamos de segurar o general, como sempre fizemos ao longo da história. Quando muito, esperava que se levasse a cabo o plano já em andamento do envio do príncipe da Beira e das infantas para o Brasil. Mas o que agora se propõe é algo de dimensões tão fantásticas, tão grandioso, que eu não lhe conto em detalhes justamente por não saber nem como será realizado. O que posso lhe adiantar, na forma de um pedido, é que fale com constância para que ela mantenha pronta uma mala grande, mas que seja ao mesmo tempo fácil de transportar e que tente converter tudo o que puder em pequenos objetos de valor para facilitar o transporte, pois talvez tenhamos de partir ela e eu. Ainda não sei o destino. Quanto a você, meu irmão, permanece o plano. Cuide de liquidar o máximo de créditos a receber, convertê-los em metal e víveres e tratar de achar lugar seguro para guardar. A guerra é fato consumado. Posso afirmar que os franceses já estão indo para Lisboa e em breve hastearão sua bandeira por aí. Não tratamos aqui de estratégias de defesa, pois parece que tudo ficará a cargo dos ingleses. Viemos tratar da proteção da família real, sim, mas repito, não é nada do que imaginei e comentei com você. Dom João não fugirá para a Inglaterra. A fuga é para o Brasil. E não serão poucos a fugir. Se tudo correr bem, embarco logo de volta e chegarei em Lisboa pouco depois desta carta, quando falaremos pessoalmente e acertaremos todos os detalhes. Meu desejo é, antes de tudo, permanecer em Portugal com todos vocês e minha querida Constância. Mas hoje tenho dúvidas se isso me será permitido. Saudações do teu irmão, Zeca. Londres, 23 de outubro de 1807. Prezado Augusto, fui feito prisioneiro em Londres, não sob ferros, mas totalmente privado das minhas vontades. Não sei quando regressarei a Lisboa.
Sempre fui um simples secretário da coroa e meu trabalho se limitava a redigir, copiar, traduzir, revisar números e documentos menores. Mas agora tenho que administrar listas intermináveis de pessoas e acomodações. Parece que não vou poder sair de Londres tão cedo, pois fico aqui junto com ingleses listando as coisas mais díspares. Nenhum canhão ou mesmo uma espada. Somente trivialidades, como quadros, prataria, itens pessoais. Um inventário infindável de itens particulares ou da coroa que nem sei se existem de verdade. Alguns sem o menor valor ou mesmo razão de levar em viagem tão inusitada. Suponho que haja pinicos no Brasil, pois não? Nenhuma destas coisas está em Londres. O trabalho é traduzir e dimensionar como acondicionar e transportar esses itens, bem como preparar as ordens e despachos para os responsáveis em Lisboa tratarem deste transporte. Eu faço o que me mandam fazer, mas tenho a nítida impressão de que ninguém sabe o que está fazendo. Tenho dúvidas quanto ao meu destino. Pelo tamanho da coisa, não vejo dificuldade em me aboletar em um navio, ou até de colocarmos toda a família alocada na frota, mas preferia ficar em Portugal. Não creio que os franceses tenham vontade de destruir tudo. Além disso, não gostaria de empreender uma viagem no estado em que Constância se encontra. Uma viagem para o Brasil é uma jornada de meses, sem o menor conforto, com grande perigo de tempestades e piratas. Embora haja a proteção da frota britânica, qualquer bucaneiro gostaria de aprisionar um navio com a família real. Além disso, aqui me dizem que a frota portuguesa está de tal forma descuidada que é capaz de afundar por si mesma e que os navios estarão tão cheios de passageiros que não teriam como lutar, mesmo se estivessem em boas condições. Fato é que Sua Alteza mandou toda a frota lusitana para Lisboa. Nem lhe peço resposta, pois não sei onde estarei quando sua carta retornar. Manda-me daí orações e alguma iluminação, meu irmão, você que sempre foi tão sábio conselheiro para mim. Do seu irmão, Zeca. Lisboa, 8 de novembro de 1807. Prezado Zeca, no mesmo dia de sua carta, dia 22 de outubro, foi publicado um edital aqui em Lisboa, fechando os portos aos navios ingleses. Falei com alguns amigos aqui e eles demonstram um certo otimismo com os acontecimentos. Acham que as ideias francesas farão bem para Portugal. É bom lembrar que o nosso rei Dom José era um reformador. Tudo andou para trás justamente depois da sua morte e da morte de seu neto, o príncipe José, também ele um visionário. Enfim, pode ser que não seja tão ruim. Por outro lado, levando em conta sua narrativa, somada a outras informações que por aqui temos, o príncipe regente parece estar em acordo com os ingleses. Nosso soberano está conseguindo agradar e desagradar a todos ao mesmo tempo. Ou seja, é um gênio da dissimulação ou um parvo que realmente não sabe o que fazer. De toda forma, só nos resta fazer o mesmo. Um olho no gato, outro na sardinha. Não cabe abandonar tudo por aqui, mas também não podemos nos dar ao luxo de fechar as portas do Brasil. Por aqui, Constância passa bem. Caetana tem lhe dado todo o atendimento e o menino Carlos Afonso cobre a tia de atenção, não a deixando pegar nem mesmo um copo d'água. Vamos ver até o último minuto se é possível você ficar. Temos liquidez para todos e tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Será bom ter a família toda por aqui. Ao final, tudo se decidirá pela vontade de Sua Alteza e principalmente pela de Deus Nosso Senhor. Do seu irmão Augusto. Lisboa, 9 de novembro de 1807. Amadíssimo irmão. Estou em Lisboa, a bordo da fragata Real Efúgio, mas não tenho autorização para ir à terra.
Estou verificando se algo impede que eu me demita e fique já por aqui. Mas em que situação? Se hoje você pode sustentar a toda a família com pouco esforço, o que acontecerá com a chegada dos franceses? O que virá depois? Ora, sabemos que Portugal hoje não produz nada. Tudo vem de fora. O interesse de Napoleão é fechar o porto, ou melhor, fechar Portugal, para que os ingleses não entrem e para que nada saia. E o que acontecerá então se for o contrário? Os ingleses farão comércio com o Brasil e Portugal será como sua fortaleza avançada no continente. Com os ingleses ou com os franceses estaremos mal. No momento sou só dúvidas. Fico em Portugal ou me vou? Se for, levo Constância comigo ou mando buscá-la depois? Ou mesmo, quanto tempo pode durar essa aventura? São 3 meses de viagem. Mesmo que a coisa não dure nada e eu volte assim que pisar no Brasil, já teremos 6 meses passados. Minha angústia é enorme. Não sei que decisão tomar. Antes de fechar a carta, fui informado que um eventual pedido de demissão de minha parte pode ser considerado uma deserção. Não me faz muita diferença, pois se Lisboa cair, não seríamos todos desertores? Além disso, estamos empreendendo uma fuga gigantesca. Quem deserta? O que vai ou o que fica? Bom, de qualquer forma, seja discreto com o conteúdo desta carta. Não quero ser acusado de espionagem por falar o que todos já devem saber. Do seu irmão, Zeca. Lisboa, 9 de novembro de 1807. Querido Zeca, uma pena não permitirem o seu desembarque. Estão tendo cuidados especiais com quem desembarca por conta da espionagem, o que é uma bobagem. Pois quase todos já sabem o que vai acontecer, só não sabem como e quando. Já tem até gente que não vale nada vendendo passagens e terrenos no Brasil. Vamos ver se conseguimos tirar você daí e trazer para a terra. Não há por que ficar embarcado. Augusto. Lisboa, 24 de novembro de 1807. Querido Augusto, como vocês sabem, fui chamado às pressas esta madrugada e informo o que está acontecendo. Em Paris, já está noticiado que os Bragança não reinam mais em Portugal. O que seria verdade se os planos de Napoleão e Junot estivessem ocorrendo como foram traçados. As informações é que as tropas francesas vieram desde Alcântara pelo Vale do Tejo. Mas, se não houve resistência alguma por nossa parte, o chão de Portugal resolveu nos proteger. O grupo de Junot não chegou a Lisboa porque está se atolando, pois só encontraram lama onde os mapas diziam ter estradas. Parece que a artilharia deles afunda no barro e não tem mulas suficientes para desatolar. O príncipe regente convocou a todos. Eu estou subordinado ao Azevedo, que vai organizar a partida. Não há a menor chance de Dom João ficar em Lisboa, pois aí serão os ingleses que vão nos atacar. A quantidade de navios ingleses aqui, sob a desculpa de proteger os membros da corte, é o bastante para destruir diversas famílias reais. Falando nisso, acho que a monarquia da Espanha não dura muito também. Nos chegou a informação de uma tentativa de golpe por lá e que o príncipe das Astúrias está preso. Verdade é que estão na mão dos franceses. Azevedo me colocou a bordo do brigue Raposa. Está em bom estado, mas sinto que cada vez me colocam em um navio menor. Não tarda a hora que me colocarão em um bergantim e terei que ir remando até o Brasil, levando os vestidos de alguma dama como contrapeso. Deseje-me sorte. José Joaquim. Lisboa, 25 de novembro de 1807. Querido Zequinha, informações seguras dizem que Junot está em Abrantes, mas perdeu todas as peças de artilharia. Quanto aos soldados, não há consenso. Uns dizem que são uns esfarrapados e que Napoleão mandou o rebutalho para atacar Portugal porque aqui
seria a terra que não vale nada. Outros dizem que veio tropa boa, mas desertaram muitos. Aqui estamos bem dispostos e preparados. Constância e Caetana estão rezando muito, mas sem tristeza. De triste mesmo. Só a situação do Goulartinho. Lembra-se dele? Pois o homem comprou o que seria uma vaga na viagem do príncipe regente por 30 quilos de prata de um gajo que sumiu com o dinheiro. O pobre do Goulartinho está agora para lá e para cá atrás do Manganão, que a essa altura já deve estar em Madrid ou em Macau, pois parece que ele aplicou esse estratagema em mais de 10 pessoas. Você acha que a partida deve acontecer mesmo? E quando? Há alguma chance do príncipe ficar em Portugal? Augusto. Lisboa, 26 de novembro de 1807. Querido irmão, quando vim trabalhar na coroa, estávamos em 1801, na Guerra das Laranjas. Agora vejo que era um presságio. Portugal é hoje uma laranja, espremida por ingleses e franceses, cada um querendo ver de onde se consegue tirar mais caldo. Vou-me embora com o coração partido, mas não há o que fazer. Não verei meu filho nascer e nem poderei me despedir da minha queridíssima Constância. Cuide deles e cuidem-se você também, Caetana e Afonsinho. Nossa data de partida é amanhã, dia 27, antes da chegada de Junot. Acabo de enviar para a gráfica o comunicado do príncipe regente a ser afixado nos mais diversos locais por todo o reino. Evidentemente, ele não fará um discurso de despedida. Assim de memória, cito o documento. Querendo evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa, que seria mais nociva que proveitosa, servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade, tenho resolvido, em benefício dos mesmos meus vassalos, passar com a rainha minha senhora e mãe e com toda a real família para os estados da América e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até a paz geral. Nada que dê esperança ao povo. Hoje também foi nomeado o Conselho de Regência, que vai governar por aqui enquanto o príncipe permanecer no Brasil. As instruções são de não resistência e de cooperação com os franceses. José Joaquim. Lisboa, 27 de novembro de 1807. Querido Augusto, hoje seria a data oficial da partida, mas o tempo não permite que deixemos Portugal. Com todo esse vento e chuva, seria perigoso e as embarcações poderiam se dispersar ou mesmo ser destruídas. Era só o que faltava, perder toda a frota logo de saída. Estamos aqui aguardando os caprichos do tempo. Só falta agora os franceses chegarem e já nos capturarem dentro dos navios. Nem terão trabalho, já nos levam direto para a França com os tesouros da coroa já embalados. Aguardemos, pois, Zeca. Lisboa, 1º de dezembro de 1807. Querido Zeca, simplesmente escrevi teu nome na carta e enderecei para o Brigue Raposo. Talvez seja uma bobagem de minha parte, mas tenho fé. Nosso Senhor te acha no meio do mar. Aqui temos os revoltados, os tristes e os conformados. Digo-te mesmo que a chegada dos franceses causou menos comoção que a partida do príncipe. O ódio que o povo tem do Azevedo é sem precedentes. Todos acreditam que foi ele o responsável por tudo e o homem teve a carruagem apedrejada junto com a de outros fidalgos que se dirigiam ao embarque. Minha impressão é de que se vocês não partissem naquele dia, poderiam ter sido impedidos pelo povaréu em revolta. A arruaça foi grande, mas não chegou à nossa porta. Todos em casa estão bem e protegidos. O Junot
chegou no dia 30 pela manhã. Um grupelho michuruca, que mal e mal tinha 1000 soldados, sendo que a maior parte eram dos nossos que se renderam. Já corre a boca miúda que o parvalhão ficou no cais de luneta na mão a ver navios enquanto vocês se afastavam. Depois publicou um comunicado dizendo que veio em paz para proteger o reino de Portugal dos ingleses. Disse que o príncipe é bom, mas foi influenciado pelos malditos e que Napoleão, nosso novo imperador, vai cuidar dos portugueses. O pior é que tem gente por aqui que acredita. Ou finge que acredita, pois ontem mesmo o Junot foi ao teatro, onde foi adulado pelos bajuladores de sempre. Eu desconfio de tudo. Por via das dúvidas, já deixei separado o que é do ladrão e protegi o que é do santo, porque eu não acredito nessa boa vontade. Espero que esta carta te alcance e que os bons ventos o conduzam em segurança. Seu irmão Augusto. Lisboa, 24 de dezembro de 1807. Querido José, não sei se a minha carta anterior chegou a te alcançar. Do contrário, é só saber que o Junot chegou por aqui, dia 30 de novembro, como nosso protetor. Eu sabia que a conversa não ia durar muito, mas azedou mais rápido do que leite no verão. Enquanto eram só uns poucos que vieram na primeira leva, foi tudo bem. Afinal, tem uma porção de casas boas de gente rica que foi para o Brasil e o que não faltou foi alojamento de luxo. Embora o príncipe regente tenha raspado os cofres e levado muita coisa, algum paspalho deixou grande quantidade de prataria no cais. E os franceses ficaram muito felizes nesse começo. Só que chegaram mais e mais soldados. Vieram requisições de comida, roupa, moradia. Depois veio a rapinagem pura e simples. Resultado: falta de tudo e os preços triplicaram. Além disso, depois de pegar a prataria de igrejas e conventos, o Junot resolveu juntar sua tropa no Rocio, dia 13 de dezembro, e trocar a bandeira de Portugal no Castelo de São Jorge pela da França. Não sei qual filho da terra achou aquilo demais e jogou a primeira pedra, mas a saraivada sobre os franceses veio em seguida, assim como a reação dos soldados. Foi uma pancadaria bem distribuída, de modo que ninguém ficou sem dar ou receber alguma bordoada. Ontem veio um decreto de Napoleão cobrando 100 milhões de francos. Impossível existir tal dinheiro. O homem está maluco e não sei onde isso vai acabar. Estamos pensando em sair de Lisboa e ir para o campo, mas ainda não sei se será uma decisão correta. Espero que esta carta o encontre e que chegues bem ao Brasil. Mande notícias sempre, que de minha parte farei o mesmo. Se estás enfrentando o mar rumo a novas terras, também por cá enfrentamos as ondas de uma tempestade, mas em nosso próprio solo, sem saber o que restará quando tudo amainar. Do seu irmão Augusto. Nós vimos aí que a história começa em Londres, em 1807. Ora, por que não começa em Lisboa? Isso daí é fácil de explicar. O que o Zeca está fazendo em Londres em outubro de 1807? Acontece que o Zeca é funcionário da coroa. E em 22 de outubro de 1807, houve a Convenção Secreta sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. O nome é longo e aí parece até piada que um negócio tão grande seja secreto. Mas era secreto mesmo, tá? E o que o Zeca está fazendo aí, contando para o irmão, é entregando um segredo de Estado para o irmão. O que acontecia nessa convenção secreta? Bom, ficava acertado o seguinte: os britânicos iam ajudar os portugueses a transferir a corte para o Brasil. Como?
com escolta da frota britânica. Em troca, obviamente, receberiam uma série de vantagens. Uma coisa que a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe, quem não sabia era o povo lá e as pessoas lá daquela época. E acho até que os portugueses, a corte portuguesa sabia disso. É que os britânicos iriam escoltar o príncipe até o Brasil, ou, se o príncipe se recusasse a embarcar e vir para o Brasil, eles iam canhonear, é isso aí, iam jogar bomba e iam destruir Lisboa toda. Era um negócio bem estranho, né? O que mais que nós temos aí? Ah, sim, temos o nosso glossário, as palavras esquisitas que estão aí nesse capítulo, nesse episódio. Bom, glossário vem de glosa. Antigamente, nos textos, as pessoas escreviam e aí, quando vinha uma palavra fora de uso, uma palavra não habitual, eles faziam uma glosa e escreviam entre uma linha e outra. Vocês já imaginam a zona que o texto não ia ficar, né? Então, o que fizeram? Pegaram essas glosas todas, jogaram para o final do texto e fizeram o chamado glossário. Glossário é isso, um monte de palavras no final do texto, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui. O Zeca, não, o Augusto, não, é o Zeca mesmo. O Zeca fala do cismo de Lisboa em 1755. O que é o cismo? Vocês ficaram cismados com essa palavra? Eu fiquei cismado. O sismo é um terremoto. Em 1755 teve um terremoto, seguido de um tsunami e seguido de um incêndio em Lisboa. E destruiu Lisboa inteira. Então isso era uma tragédia muito grande. O Zeca compara a vinda da família real para o Brasil como o sismo de Lisboa. Era uma tragédia mesmo. Outra coisa que nós vemos aí é o Augusto falar de ideias afrancesadas. O que são ideias afrancesadas? Nós tínhamos dois regimes. Um era o absolutista e o outro era um regime mais liberal, que era o regime da Revolução Francesa. O regime da Revolução Francesa, como é que foi? Pegaram lá, cortaram a cabeça do rei, e aí os monarquistas acharam que ficar sem cabeça não era uma boa ideia. Então o que eles fizeram? Ficaram contrários. E aí nós tínhamos duas oposições, os monarquistas e os liberais. Os liberais eram os franceses, os maçons, os jacobinos. Então, toda vez que falar de francês, maçom, jacobino, herege e gente que não gosta do rei, são ideias francesas. E as outras são ideias absolutistas. Então é isso. Muito obrigado você que assistiu. Assista os próximos episódios. Clique no sininho, dê joinha, curta, compartilhe com seus amigos, faça comentários, enfim, continue assistindo porque tem muita história vindo por aí. Esta paixão